Olá pessoal do canal, me chamo Gleidson Fernandes e iniciaremos um vídeo hoje falando a respeito das casas de forno, como foi o seu percurso desde o seu começo, sobre a economia que ela gerou e até agora, ao ano de 2025. Como é que essa simples indústria, vamos dizer assim, ela gerou um tão alto lucro no mundo comercial, no mundo das empresas, segundo esse aspecto. As casas de forno têm origem no Brasil indígena, antes mesmo da chegada dos portugueses. Os povos nativos já cultivavam a mandioca e, por meio de técnicas próprias, transformavam-na em farinha. Quando os colonizadores chegaram em 1500, encontraram esse alimento já consolidado na dieta indígena. Por volta de 1550, missionários como Manuel de Nóbrega relataram a produção de farinha em aldeias, mostrando que as casas de forno eram comuns e indispensáveis. No Maranhão, esse conhecimento se espalhou, adaptando-se ao clima e ao solo fértil da região. As casas de forno eram construções simples, feitas de madeira e palha, onde se reuniu a comunidade para o processo de destacar, ralar, prensar e torrar a mandioca. Por volta do século XVI a XIX, durante o período colonial e imperial, a farinha de mandioca se consolidou como alimento básico do Brasil. Nas casas de forno no Maranhão, a produção crescia e servia como moeda de troca nas feiras locais. Era comum famílias inteiras viverem quase exclusivamente deste trabalho. No século XIX, em cidades como Codó, Caxias e Santa Rita, a farinha já circulava não apenas no estado, mas também em outras regiões do Nordeste, tornando-se fonte de renda estável. No século XX, da tradição ao comércio. No século XX, as casas de forno mantiveram seu papel social e econômico, mesmo com o avanço da industrialização. Em outras áreas, a produção de farinha permanece artesanal em grande parte do Maranhão. Esse modelo, embora simples, sustentava milhares de famílias. As farinhadas, como assim eram mais conhecidas, eram mais que trabalho. Eram eventos comunitários que reuniam vizinhos e familiares, fortalecendo os laços e garantindo alimento e renda. Porque como no Maranhão, as pessoas elas têm a tradição de trabalhar com a farinhada, porque a farinhada, querendo ou não, ali durante aquele processo que as pessoas estão reunidas, eles vão falar de histórias, e antigamente as pessoas gostavam de se reunir e discutir a respeito de história, falar aquelas histórias antigas, gostavam de falar negócio de lendas e de coisas assim desse tipo. Isso é muito legal, muito interessante, Na vida do maranhense, as casas de farinha são coisas incríveis que fazem parte da sua história, Um bom maranhense não tem como se esquecer destas casas de farinha, A gente conhece como casa de forno no Maranhão. Da virada do século até hoje. No início dos anos 2000, a farinha maranhense já ocupava espaços relevantes nos mercados regionais. Apesar da concorrência com produtos industrializados, a farinha artesanal manteve sua força pelo sabor diferenciado e pela tradição. Em cidades como Santa Rita, chamada de Terra da Farinha Maranhense, a produção virou marca cultural e motor da economia local. Atualmente, em 2025, as casas de forno ainda garantem renda direta para milhares de famílias. Porque isso é muito interessante, porque no interior a condição de vida ela não é fácil. Muitas pessoas da zona rural elas vão ali para as casas de forno. Aí lá tem aquela casa de forno, tem o seu coxo, tem lá as peneiras, os homens trabalhando no forno, no pé do forno. Mas aquilo ali tudo determina esforço e dedicação. Acordam cedo, vão para a roça pinicar, aquela maniva, plantar, para que meses depois possam colher do fruto do seu trabalho.
E após todo esse processo de muita demora, aí sim eles vão colher aquela mandioca que plantaram para colher os seus frutos. Aí durante esse processo, todo mundo fica reunido ali, contando história. E isso é muito legal para quem vivencia, né? Já vivenciou essas experiências, é algo assim maravilhoso, né? Ali são discutidas histórias. É muito maravilhoso quando tem gente mais velha, né? Que ali os pessoal tão, tem gente no pé do forno ali virando a farinha, mexendo na farinha, e os mais velhos estão contando as histórias. E isso é um fortalecimento, digamos assim, cultural, né, e financeiro, que é a parte que eu quero mais destacar neste vídeo. Uma produção familiar pode gerar de 900 a 2.000 reais por mês, dependendo da escala e do acesso ao mercado. Olha, aqui na minha cidade, o saco de farinha de 50 quilos está quase 600 conto por mês. Meu amigo, um saco de farinha de puba. Olha como é que é o negócio, né? Teve tempo que chegou nessa margem de preço. Em municípios do interior, esse valor é suficiente para sustentar a casa, investir em pequenos comércios e manter filhos na escola, mostrando o impacto direto na qualidade de vida. O Maranhão, junto ao Pará e Bahia, está entre os estados que mais produzem farinha de mandioca no Brasil, ajudando a movimentar uma cadeia que envolve produtores, atravessadores, feirantes e comerciantes. E olha o impacto que isso faz na economia. No Maranhão, as casas de forno fortalecem a agricultura familiar, reduzem o êxodo rural e movimentam feiras e mercados locais. No Brasil, a farinha é um dos alimentos mais consumidos do país, e o Maranhão contribui ativamente para manter este mercado vivo, especialmente na região Nordeste. Em termos culturais, as casas de forno representam mais de 500 anos de tradição, que atravessaram do Brasil indígena ao Brasil moderno, preservando história e garantindo sustento. As casas de forno nasceram da sabedoria indígena em 1500, ganharam força na colônia, consolidaram-se no século XIX como motor econômico do Maranhão, e mesmo em 2025 continua sendo a fonte real de renda e identidade cultural. Elas mostram como um alimento simples, um simples alimento, a farinha de mandioca, foi capaz de alimentar gerações, gerar empregos, sustentar famílias e fortalecer a economia popular, sendo até hoje uma das maiores símbolos de força maranhense dentro do Brasil. Essa simples mandioca, olha o tanto de renda que ela produz. Eu tenho até um vídeo que serve como um feedback a respeito dessas farinhas, dessas casas de forno. Olá galera do canal, eu me chamo Gleidson Fernando. Me encontro aqui na zona rural, a zona interior, zona municipal da cidade de São João do Soter. Me encontro aqui na Casa do Forno. Não sei se muitos conhecem, creio que muitos desconhecem na verdade, né? No presente momento ela se encontra ainda em construção, né? Estão construindo ela, né? Ela, como a gente pode contemplar, uma construção rústica, não tão rústica quanto a modelo original, né? Que é feito, os pessoal do interior costumam fazer de palha, né? O telhado e tal, que são os fornos. A casa do forno é uma das modalidades que a gente da roça, que o pessoal do interior, ele achou para combater as dificuldades da vida, né? As necessidades, pois aqui que se gera a matéria-prima da farinha, né? Aqui que se gera farinha, aqui que sai a farinha de puba, né? A farinha branca, ou pachá, né? Conhecida por outros, farinha pachá, e também a tapioca, né? Olha o tanto de coisa que uma simples raiz de mandioca ela pode gerar. Isso tudo vai para o alimento do agricultor, isso tudo vai para
a mesa do trabalhador, né? Isso gera renda tanto quanto para o alimento físico, para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam comer, né? Tanto essa área quanto para a área de venda de produtos, né? Para vender essa farinha, vender essa tapioca, farinha de mandioca, farinha puba. Aqui as pessoas vêm, trabalham na beira desse forno, né? Esse aqui que se encontra aqui encostado. Nele, quando ele já está no lugarzinho dele, que muito provavelmente 90% de chance eles vão colocar ele aqui. Esse forno também tem o coxo, que não se encontra aqui, mas também tem um coxo, tem a prensa, tudo isso para produzir essa matéria, tirar dessa matéria-prima a farinha de mandioca, a farinha de puba, farinha branca, tapioca, entre outros, né? Também tem a puba para fazer mingau. Olha o tanto de coisa que uma simples raiz retirada do chão pode produzir o alimento para tanta gente, o sustento para tantas famílias. Então, vamos valorizar mais os trabalhadores, né? Largar aquele negócio de dizer: ah, tá caro demais, eu vou no supermercado, certo produto tá caro demais, a farinha, a tapioca, mas vocês passam pelo esforço que eles passam. É muita dificuldade. Sai daqui, vai pra roça, vai plantar. No sol quente eles vão arrancar aquelas raízes, trazer pra cá, pra casa do forno, e daqui produzir tantas coisas a partir desse insumo, né? Então, vamos analisar. Muita gente diz, não sei o que e tal, mas aquilo que chegou na sua mesa foi com muita dificuldade. Foi muito suor que foi derramado para que você pudesse estar se alimentando daquela comida, daquele alimento. Esses trabalhadores são desvalorizados. Eles são desvalorizados, porque quem na verdade vai ganhar um grande lucro em cima desse produto que eles fazem não são eles, são os comerciantes que vão ter com certeza a maior parte do ganho em cima dos produtos. Então vamos valorizar os nossos trabalhadores, pois o nosso Brasil, ele precisa deles. O sustento que vem, o alimento que está em cima da mesa do brasileiro vem das mãos desses trabalhadores. Pois é isso, esse é o meu comentário a respeito aqui da Casa de Forno, né? Casa do Forno, que se encontra aqui nesse interior, município de São João do Soter, Maranhão.